Então, começando, alô, meu amigo motociclista, minha amiga motociclista, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Vida em Duas Rodas. Eu sou o Guilherme, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos fazer aqui. Eu estou gravando esse vídeo para vocês porque esse vídeo ele está em substituição à live que eu marquei hoje à noite. Eu estou publicando esse vídeo aqui na terça-feira à noite. Eu vou acabar publicando ele por volta das 11 horas da noite, tá? 11 e meia. Ele vem em substituição a uma transmissão ao vivo que eu havia agendado pelo Instagram. Já tinha bastante gente que tinha se comprometido de comparecer. Eu vi que tinha pelo menos umas 40, 50 pessoas na espera dessa live, mas acontece que eu não consegui conectar com o Instagram. E não é problema da minha internet aqui, eu chequei inclusive a minha velocidade, minha conexão, tentei pela banda larga, tentei pelo 4G, não deu o que conectasse, tá? Só para deixar esclarecido aqui, não vou me alongar mais nesse assunto, o Instagram notificou um pico de acesso de lives, então eles estão com o sistema sobrecarregado e eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, tentou fazer live hoje a partir das 9 da noite e não conseguiu. Eu acho que por conta dessa quarentena que nós estamos vivendo aqui, por conta da pandemia do coronavírus, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então, eu optei por gravar esse vídeo para não deixar passar batido esse nosso encontro. Eu já tinha me preparado para estar fazendo esse bate-papo com vocês. Então, infelizmente, a interação vai ser menor, porque não vai ter gente no chat, no bate-papo. Eu vou gravar o vídeo, vou fazer upload dele e compartilhar com vocês assim que tiver tudo ok, beleza? E o assunto de hoje, ele tem a ver com essa semana de pandemia, de coronavírus. Eu não vou ficar aqui dando dica sobre como lavar as mãos ou falar para você ficar em casa, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Eu acho que tem vídeo demais na internet já sobre isso, já está todo mundo para lá de informado. Desculpa, eu estou fazendo como se fosse ao vivo, esse vídeo não tem cortes. Então, eu estou aqui para falar sobre motociclismo, que é o nosso assunto aqui no canal Vida em Duas Rodas, tá? E o assunto principal que eu trago aqui hoje para você é um assunto recorrente no nosso canal, que muitos internautas que seguem a gente, os nossos alunos da academia de pilotagem, o pessoal que acompanha, que está inscrito na nossa lista de e-mails, que recebe os e-mails do canal regularmente, sempre pedem esse assunto, que é um assunto que a gente vê que interessa muitos dos motociclistas e que é um assunto que, para mim, é a minha grande paixão no motociclismo, que é viagem de moto. Eu já fiz no final de 2019 duas lives bem bacanas sobre viagem de moto, elas inclusive estão no nosso canal do YouTube, dá uma procurada lá que você vai encontrar, tem bastante coisa no canal, então dá uma fuçada que você vai encontrar, tem viagem de moto parte 1 e viagem de moto parte 2, inclusive na viagem de moto parte 1 eu enviei para o pessoal que estava me acompanhando na live um checklist de viagem para você acompanhar, ver se você fez tudo que tinha que ser feito antes de sair de viagem. E o assunto hoje a gente pode até chamar de viagem de moto parte 3, né? Mas é um assunto que você realmente não vai perder eu trago hoje um assunto relacionado à viagem de moto que você vai poder usufruir e vai poder aproveitar durante esse período de quarentena, tá? Não é recomendado que você faça uma viagem de moto, né? Muita gente fala, mas de moto não tem problema, porque o direcionamento é para a gente evitar aglomerações. Verdade ou mentira? Verdade, né? Você deve evitar aglomerações e você deve, da mesma forma, evitar ir para o hospital sem necessidade. Então, a gente procura recomendar para algumas pessoas que vêm conversar sobre esse assunto que também não faça viagem de moto nesse período e até se você puder não andar de moto, já que você tem que ficar em casa, também não vá, porque se acontecer alguma coisa com você e você for parar num hospital, às vezes você estava totalmente livre de contato com pessoas contagiadas com esse vírus e de repente você está lá se vê no hospital com o pé torcido, um joelho esfolado e de repente está lá, sai de lá doente com o coronavírus. Então, se você puder evitar, por hora é bom.
E enquanto isso, o que eu trago para você é uma coisa que você pode fazer nesse período. E o meu querido pai, ele costuma dizer o seguinte: a melhor parte da viagem é o planejamento, porque no planejamento de viagem você curte a viagem, você explora tudo que você pode fazer na sua viagem e você não gastou um tostão. Então hoje nós vamos falar sobre planejamento de viagem, beleza? Vem comigo. E sobre planejamento de viagem, então, o nosso assunto principal. E sobre planejamento de viagem, então, o assunto que eu trago aqui para você é como você vai estruturar a sua viagem antes de viajar, tá? É fundamental que você faça um planejamento de viagem. Isso daí a gente já sabe. Isso é uma coisa que eu abordei na minha primeira live lá, Viagem de Moto, parte 1. Você tem que fazer um planejamento de viagem. Segunda coisa, então como que nós vamos fazer? Esse planejamento de viagem parte de que pontos? Basicamente, eu acho que ela tem 3 variáveis iniciais, e dessas 3 variáveis iniciais você pode tomar caminhos bem diferentes, que podem até se encontrar lá no final, mas basicamente são 3 caminhos diferentes que você vai querer atentar. Primeiro, é uma viagem de um dia de deslocamento, ou menos de um dia de deslocamento, e você chega no seu destino, ou é uma viagem onde você vai ter vários dias de deslocamento. Então vou dar um exemplo. Você mora em São Paulo e você está indo para Curitiba. São aproximadamente 450 quilômetros, 450 quilômetros de distância, dependendo de que ponto da cidade você saia, tá? Dá para fazer num dia. Você sair, sei lá, 10 horas da manhã, às 4, 5 horas da tarde no máximo, você tá lá, indo bem, tranquilo, com as paradas e tal. Então você cumpriu toda a sua viagem num dia. Então você vai ter um dia de deslocamento para ir e um dia de deslocamento para voltar. Então esse seria um exemplo. Outro exemplo de viagem, que você vai ter vários dias de deslocamento, por exemplo, você vai sair de Brasília e você vai para Florianópolis. De Brasília a Florianópolis são aproximadamente 2.000 quilômetros, 2.000 e pouco, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai fazer, talvez, primeiro dia você vai fazer 600 quilômetros, 700 quilômetros, 500 quilômetros. 700 é muito para mim, eu vou fazer só 500. Então vou dividir em 4 dias de 500 quilômetros para conseguir chegar no meu destino, tá? Então o primeiro ponto que você tem que decidir é qual tipo de viagem você está fazendo. Você está fazendo uma viagem de um dia de deslocamento para chegar no seu destino, ou você vai fazer uma viagem de vários dias de deslocamento. E às vezes ela não tem só um destino, ela tem vários destinos. Você pode definir que você vai sair de Brasília, vai passar em Ribeirão Preto, vai curtir lá Ribeirão Preto uma noite, de Ribeirão Preto você vai a Capão Bonito, vai descer a Serra do Rastro da Serpente. Então, mas você vai ter um pernoite lá antes de você cumprir o resto do trajeto. De lá você vai tocar direto para Florianópolis, de Florianópolis você vai para Serra do Rio do Rastro. Enfim, não importa, você vai ter vários destinos e esses vários destinos vão ter que estar contemplados no seu planejamento de viagem, beleza? Então, ponto número 1, viagem de um dia ou viagem de vários dias com vários destinos. Ponto número 2, você vai acompanhado ou você vai sozinho, né? Viajar sozinho, você faz um planejamento. Viajar com outras motos, você vai fazer outro planejamento. Se você vai só com mais um amigo ou 2, e vocês já estão acostumados a andar junto, é um tipo de planejamento. Se você vai viajar num comboio com 10 motos e tem gente mais experiente, gente menos experiente, é outro tipo de planejamento também. Então esse tipo de coisa vai definir diretrizes no seu planejamento final. E a gente vai chegar no planejamento, ok? Mas estou te dando as variáveis iniciais que são fundamentais. Terceiro ponto que eu acho fundamental, que eu quero compartilhar aqui com você hoje é: você vai viajar, vai pilotar sozinho ou você vai pilotar com garupa? Esse é um ponto crucial e eu vou dizer por quê. A sua garupa, ela pode ser uma garupa experiente, que sempre viaja com você. Excelente. Ela já sabe fazer curvas, ela já sabe se comportar no ato de uma frenagem, ela já sabe como montar a bagagem dela. E quando eu digo ela, pode ser ele, tá? Mas ela é a garupa. Ou ele a garupa. Ou não, ou é uma garupa inexperiente. No caso de uma garupa inexperiente, é fundamental que, você
oriente ela e treine, você treine com ela como é que é andar na garupa. Ela tem que saber como é que funciona uma curva, que quando você inclina para um lado, ela não pode inclinar para o outro, fazer um contrapeso. Isso pode tirar, desestabilizar e tirar você da curva. E dois, você tem que orientar ela sobre todas as coisas, sobre bagagem, sobre como se comportar em cima da moto, sobre acompanhar você nas curvas. Ela tem que entender e saber o que vai acontecer no ato de uma frenagem, quando você passa em cima de uma lombada e tudo mais, ok? Então essas três variáveis são fundamentais logo no início do planejamento. Dependendo de como for o seu planejamento, você vai caminhar para um lado ou para outro, tá? E teria uma quarta variável aqui, que é a sua experiência. Você já fez viagens? Qual o tamanho de viagens? Né? Uma coisa é você andar de... Eu estou citando São Paulo novamente, porque eu sei que a gente tem bastante gente que acompanha a gente que é de São Paulo, mas você vai de São Paulo a Santos, são 60 quilômetros, dá para você ir em 1 hora, tá? Ou você vai fazer uma viagem de vários dias, você resolveu ir para o Uruguai de moto, são 3 dias de deslocamento, pelo menos, e isso andando bastante. Então a sua experiência vai definir muito o quanto você consegue pilotar por dia, tá? Agora, entrando na parte de planejamento, de fato, o que você tem que fazer? Definindo essas variáveis e definindo quanto você vai andar por dia, você tem que definir a sua rota. A sua rota e os pontos de parada que você vai fazer. Então vamos dizer que eu vou planejar uma viagem de São Paulo a Curitiba, tá? Vamos simular aqui de cabeça um roteiro, tá? Eu conheço um pouco aquela estrada, vou poder ajudar um pouco. E a gente vai fazer basicamente 2 simulações. Eu depois, se você, eu vou aproveitar aqui, fazer um parênteses, fazer uma pausa. Se você quiser receber o meu checklist de viagem, manda um e-mail para mim no contato@vidaemduasrodas.com.br. Eu vou deixar o endereço do e-mail aqui na descrição do vídeo e você manda um e-mail lá pra gente com o assunto quero checklist de viagem. E eu vou te mandar esse checklist de viagem que eu fiz, que eu apresentei na live passada. Mas vamos lá para o planejamento. Você vai fazer uma viagem. Quais são as variáveis dessas primeiras aí? Você vai viajar. A coisa mais fácil de todas. Sozinho, sem garupa. São Paulo a Curitiba. Viagem de um trecho. Sai de um lugar e chega no destino no mesmo dia. Tá? No destino final. São aproximadamente 450 quilômetros. Tá? 450 quilômetros de moto, supondo que você vá respeitar os limites de velocidade das vias e é o recomendado, você vai demorar aí pelo menos umas 5 horas para fazer. Tá? Eu chutaria 6 horas de viagem, talvez 6 horas e meia contando com uma parada, beleza? Uma moto estradeira, ela vai ter autonomia aí para em torno de 300 km o tanque, beleza? E aí você vai começando a fazer essas contas, são 500 km, então em tese daria para você fazer uma parada no meio do caminho, abastecer e seguir viagem para o resto da viagem. Então você faria um tiro de aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas, 2 horas e meia, vamos dizer, tá? Faria um tiro de 2 horas e meia, faria uma parada, abastecia e seguia mais 2 horas e meia. Funciona? Não. Isso não funciona. Se você tem alguma experiência em viagem de moto, você sabe que isso não funciona. Por quê? Porque 2 horas e meia em cima de uma moto seguida de uma parada de meia hora e mais um tiro de 2 horas e meia é muito puxado para a maioria dos motociclistas. A menos que você tenha muita experiência, muito preparo físico e uma moto muito confortável, tá? O que não é uma coisa standard, não é comum, não é todo mundo que tem isso, tá? Então a gente não é a maioria. Então nós vamos aqui admitir que não é esse o caso, tá? O que é interessante? Para a maioria dos motociclistas, pelo menos que eu conheço, que anda em estrada comigo, é fazer uma parada logo nos primeiros 100 km. Tá? Uma parada rápida de descanso, 10 minutos. Não precisa nem abastecer. Se a sua moto tem autonomia para pilotar 300 km, vamos dizer, você vai abastecer ela com 200, 250 km rodados. Então você vai fazer uma parada, você vai pilotar 100 km e já vai fazer uma parada.
para, descansa 10 minutos, se não quiser abastecer, não abastece, vai depender, esse abastecer ou não abastecer, vai depender da sua próxima parada, tá? Então vamos dizer, desculpa, não vou cortar essas tosses porque esse vídeo não vai ser editado, como se estivesse sendo ao vivo, ok? Então vai lá. Então você saiu de Curitiba, pilotou 100 quilômetros, antes ali da Serra do Café, você já vai ter uma parada. Parou 10 minutos e você vai programar uma segunda parada para o meio do caminho, que é aproximadamente lá em Registro. Quem conhece essa estrada aí, é BR-116, sabe do que eu estou falando. Então você vai andar aproximadamente 100 quilômetros e depois você vai andar aproximadamente uns 120 quilômetros mais ou menos até a segunda parada. É uma coisa, é um ritmo bem suave, ok? Dá para levar tranquilo, principalmente se é uma viagem curta, você não tem pressa, você não tem 800 quilômetros para cumprir num dia e a obrigação de chegar de dia ainda. Né? Quer dizer, a obrigação de chegar de dia é uma coisa que eu sempre coloco nos meus planejamentos de viagem, mas com uma viagem relativamente curta, de 450, 500 quilômetros, você não precisa ter muita preocupação com isso. Então dá para você sair às 10 horas da manhã, se você quiser. Você gosta de acordar cedo? Putz, perfeito, dá para você almoçar em Curitiba, entendeu? Mas faça uma paradinha de 10 minutos, se for muito para você, 5 minutos nos primeiros 100 quilômetros. Entendeu? E aí você faz mais uma outra parada, anda mais 120, 150 quilômetros, agenda outra parada, anda mais 100, outra parada e chega no seu destino final. Beleza? Então esse é o planejamento que eu faria para uma viagem como São Paulo-Curitiba, com 3 paradas, sendo a primeira muito rápida, de 5 a 10 minutos, a segunda mais demorada, de uma meia hora, talvez um pouquinho mais se você quiser almoçar ou se estiver muito cansado, vai depender muito do seu ritmo, da sua moto, do seu preparo físico. E uma terceira parada também de 10, no máximo 15 minutos antes de você fazer o tiro final da chegada. Beleza? Então essa é a dica número 1 de como você programar as suas paradas, tá? No começo, eu gosto de fazer assim, quando a viagem é muito longa, e nós vamos falar ainda sobre isso aqui nesse vídeo, fazer uma simulação de uma viagem mais longa, de um tiro de 800 quilômetros num dia, eu particularmente gosto de fazer um tiro logo no início do dia, curto, de 90 quilômetros, 100 quilômetros no máximo, dar uma paradinha rápida de 10 minutos e aí fazer um tiro longo, 200 quilômetros, 250. Para, dar uma boa descansada de meia hora, talvez 40 minutos, e aí mais um tiro longo, de 200 quilômetros, 150. Aí dá uma parada e aí começa a fazer tiros mais curtos. Vai diminuindo. No final do dia você vai diminuindo e fazendo mais paradas, mais curtas, mas vai parando mais vezes, porque você vai ficando mais cansado. Então aproveita no início da pilotagem, no início do dia, enquanto você está mais descansado, e faz os tiros mais longos, ok? Então, no caso ainda dessa viagem, voltando lá, São Paulo, Curitiba, 450, 500 quilômetros, dá para fazer num dia, beleza, vamos dizer que a gente vai sair às 8 horas da manhã, tá? Às 8 horas da manhã, prevendo aí 5 a 6 horas, 6 horas, vamos dizer 6 horas de moto, contando que vai sair de São Paulo, às vezes é um pouco trânsito, tem muito movimento, você anda mais devagar, tem radares, etc. Então vamos dizer que você leve 6 horas da porta da sua casa até a porta do seu destino final em Curitiba, tá? Você programou que você vai fazer uma parada depois de 100 quilômetros, uma parada no meio do caminho, com mais 120 a 150 quilômetros, e mais uma parada depois de mais 100 quilômetros, ok? De que forma, e onde você vai parar? Vamos dizer se não conhece a estrada. Onde você vai parar? Existem várias dicas ótimas para isso, tá? Primeiro, existem sites hoje que eles vão te dar, além de você fazer o roteiro e poder colocar no Google Maps, tá? No mapas do Google, você poder colocar o seu roteiro completo, você verificar inclusive aonde tem os postos de gasolina. Existem sites hoje que vão te dar também aonde tem pedágios e quanto custam esses pedágios. Existem estradas que o pedágio é cobrado também para motos e existem estradas em que moto não paga pedágio, tá? Isso daí depende de estrada, depende da rodovia, da concessionária que está administrando a pista, tá? Que vai cobrar o pedágio. E aí você vai poder descobrir isso através de sites. No meu checklist de viagem, eu inclusive indico alguns sites que fazem esse tipo de
levantamento e eles vão te dizer, inclusive, quanto você vai gastar de pedágio. Você pode dizer lá, inclusive, qual é a autonomia da sua moto, quanto você estima pagar em média o litro da gasolina e você sim tem um custo de viagem de gasolina e pedágio mais ou menos estimado para ir, ou só para ir, ou para ir e voltar. Beleza? Então isso daí tem lá no meu planejamento de viagem. Manda lá seu e-mail que eu encaminho para você esse checklist de viagem que eu preparei. Então vamos lá. Você vai planejar as paradas nesses pontos que eu elenquei, só que você não conhece a estrada, tá? Se você conhece a estrada, fácil, você já conhece o posto, você fala assim, não, eu vou parar naquele posto, lá tem um banheiro limpo que eu vou poder usar, ou então tem uma coxinha boa, eu gosto de comer coxinha e tal. E aqui depois vem outras dicas relacionadas a isso, mas vamos nos ater aqui aos pontos de parada no caso de você não conhecer a estrada, tá? O que é muito comum. E esse aqui na verdade, o tesão da aventura de moto, para quem gosta de andar de moto, né? É você andar por estradas que você não conhece, né? E aí, se forem estradas que você não conhece, como é que você vai saber onde parar? Então vamos lá. No Google Maps, quando você traça a rota, você tem lá uma opção em que você pode pedir para ele indicar os postos de gasolina que existem naquela rota. Beleza, aí você vai ter lá um monte, né? A gente sabe, para quem conhece a BR-116, voltando ao nosso exemplo, no trecho São Paulo-Curitiba, sabe que ali existem vários postos de gasolina, nem sei quantos, talvez mais de uma centena de postos de gasolina nesse trecho. Existem postos bacanas, existem postos bem fuleiros, existem postos meia boca, existem postos frequentados por XYZ tipos de frequentadores de postos de gasolina, ok? Então, aonde parar? E como que você vai descobrir isso? Existem basicamente duas formas que a gente utiliza, que eu gosto de utilizar quando faço um planejamento de viagem. A primeira delas é o Google Fotos, tá? Você vai na estrada, naquele ponto onde está o posto de gasolina pelo Google Maps, dá um zoom ali e pede para ver fotos do posto. Ali você vai ver a cara do posto de gasolina. Dependendo do posto, para quem já viu aquele pessoal com o carrinho do Google que faz fotos das áreas, das rodovias, das ruas, e às vezes ele entra no posto para mostrar como é que é por perto. Por aquelas fotos você já consegue ter uma ideia de como o posto de gasolina é frequentado, tá? Qual é o aspecto dele, se ele é mais ou menos habitável, se ele é um posto que não tem a cara que você quer, ou se ele é um posto para você tanto faz, a bandeira do posto de gasolina, inclusive. A segunda forma muito utilizada, outra coisa, sobre essa questão da foto do posto de gasolina, quando você vê a foto, fique atento para a data que ela foi tirada, tá? Porque isso faz muita diferença. Tem fotos ali que são de 2013, 2014. 2013, 2014, nós estamos falando de 6 anos atrás, 7 anos atrás. É bastante tempo. E esses postos de gasolina podem ter sofrido grandes mudanças. E aí vem a segunda forma de você descobrir as condições do posto. Liga para lá, tá? Pega o telefone, tá anotado, você pega e puf, liga para lá. Então essa é uma forma. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você tá numa estrada que você não conhece, tá? Não é o caso desse exemplo que eu tô dando aqui da BR-116, porque a BR-116 é uma estrada muito movimentada. Para quem conhece essas estradas do estado de São Paulo, sabe que tem, e para quem é estradeiro de anda de moto, tem alguns postos de gasolina excelentes, não quero citar nomes aqui de nenhum, mas ali na BR-116, por exemplo, existe uma rede muito grande e existem outros postos bem conhecidos, grandes e limpos, com boa comida, bom atendimento, que você vai poder parar. Mas vamos supor que você está numa estrada que você não conhece, você não sabe onde parar, o Google é uma das formas, o telefone é outras formas, e por que que você tem que se preocupar? Por que que você não vai pilotar na roubada, tá? Primeiro, por questão de segurança. Se você espera, que você tem a expectativa de que você vai parar num posto quando você cumprir aproximadamente 90 quilômetros do trecho da sua viagem e você resolveu seguir viagem e você não sabe mais aonde você vai parar, você corre o risco de não encontrar um posto bom tão perto. E o que seria um posto bom? Vamos dizer que você
você esteja andando em grupo, ou que você esteja com uma garupa, e que talvez você não ligue de ir num banheiro sujo, mas a sua garupa pode ser que se incomode, entendeu? Ou talvez você chega num posto que você resolveu almoçar, mas você não sabe aonde você vai almoçar, e você tá lá andando a esmo, e de repente passou um posto, e você fala, pô, esse aqui tá com uma cara boa, mas eu vou ver se tem um mais pra frente. Quem já não passou por essa situação? Já passou por essa situação? Eu já passei. Escreve aqui nos comentários se você já passou por essa situação. Você tá andando lá, tá com fome, sabe, fala assim, ó, próxima parada eu vou parar e vou almoçar, ou então vou comer alguma coisa mais substancial. Aí de repente passa um posto, você, esse posto podia ter parado, mas deixa quieto, eu paro no próximo. E aí não vem. E o próximo é uma bosta, e o próximo é ruim, e o próximo é feio, e o próximo tem um aspecto sujo, e o próximo é pequeno, ou tá fechado, ou você não conhece, entendeu? Então é fundamental que você tenha, principalmente as paradas de banheiro, se você tem uma necessidade de garupa ou de grupo por um banheiro limpo, que as paradas de banheiro sejam planejadas e que as paradas de comida sejam planejadas, tá? Às vezes você vai parar para almoçar, mas não é num posto de gasolina. Às vezes é um restaurante desse de beira de estrada que não tem posto. Existem lugares maravilhosos aqui pelo interior de Goiás, Minas Gerais, eu estou falando de Brasília, então acabo rodando aqui por essa região. Existem lugares maravilhosos que são restaurantes, pontos de parada de beira de estrada, mas que não tem comida, desculpa, não tem gasolina. Tem comida, a comida é maravilhosa, mas não tem gasolina. Então, isso é uma coisa a se planejar. Você pode fazer uma parada de abastecimento, uma parada de alimentação e uma parada de descanso, ok? E tem que ser também um lugar seguro. Você não vai querer parar num lugar onde você esteja correndo risco ali, enfim. Então, formas de você descobrir isso. Às vezes o lugar tem até um site. Show de bola, isso daí você descobre no Google. Segundo, fotos. Terceiro, a avaliação. No próprio Google, às vezes tem um posto de gasolina e ali tem a avaliação de outras pessoas. E telefonema. Se você está na dúvida qual é a bandeira do posto e você tem alguma preocupação de que você sempre abastece na bandeira X ou você só abastece naquelas bandeiras A, B e C, liga lá e pergunta qual que é a bandeira do posto. O cara vai falar, aqui é seu gás. Se não te interessa, não pare, tá? E isso daí vai evitar que você sofra apertos de ficar sem gasolina. Já aconteceu comigo uma história, estava voltando de viagem, inclusive estava voltando do sul, aqui para Brasília, onde eu moro, e eu passei por Uberlândia e estava no grupo, a gente estava andando bem, e a gasolina foi indo, o pessoal fez uma parada num posto de gasolina próximo a Catalão. Catalão, eu não vou saber agora quantos quilômetros, mas talvez uns 200 quilômetros de Uberlândia, não sei. E era um posto sem bandeira, conhecida, e eu não quis abastecer. Eu pensei, eu vou abastecer na próxima cidade, que é Cristalina, onde tinha a nossa próxima parada, ia dar uns 100 e poucos quilômetros. A nossa próxima parada para Cristalina era um posto com bandeira conhecida. Eu falei, eu vou preferir abastecer lá. Então toquei direto com o pessoal. Muita gente abasteceu, a maioria do pessoal que estava abasteceu, eu não abasteci. E a gente veio andando um pouco acima da velocidade média da via e a gasolina anda mais, bebe mais, né? A moto bebe mais. E eu não consegui chegar no posto, tá? Então, assim, eu tive que parar emergencialmente no primeiro posto que apareceu. O grupo seguiu, eu avisei o pessoal, falei, olha, eu alcanço vocês. Tive que parar emergencialmente em qualquer posto de gasolina e colocar 20 conto de gasolina lá num posto sem bandeira conhecida, porque eu não ia conseguir chegar no destino final. Então você fazer um planejamento de viagem e ter consciência do quanto você consome e aonde você vai parar é fundamental para você não passar esse tipo de aperto. E a mesma coisa vale para banheiro, né? Isso só para contar rapidamente um outro caso que aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem com um amigo, nós estávamos indo de Brasília para Diamantina, Minas Gerais, na terra de Chica da Silva. São 750 quilômetros aqui de Brasília, a gente fez diretão, né? Saímos 5 horas da manhã, quando deu umas
3h30, 4 horas da tarde, nós estávamos já em Diamantina. Saímos 5 horas da manhã e nos primeiros 100 quilômetros a gente já ia fazer uma parada da forma como eu disse para vocês que eu gosto de fazer. Fizemos 750 quilômetros com uma parada nos primeiros 100 quilômetros, depois uma parada depois de 200, uma parada com 150, uma parada com mais 150 quilômetros, e a gente começou a daí diminuir as distâncias até chegar. Mas nesse primeiro trecho de 100 quilômetros ali, entre 5 e 6 horas da manhã, me deu uma baita dor de barriga. E realmente eu estava passando mal. E o meu camarada até, a gente estava usando o rádio, ele até falou, pô, você não quer tocar direto e evitar essa paradinha, essa parada agora dos primeiros 100 quilômetros? Eu falei, cara, não, eu preciso parar. E a gente, é uma parada conhecida, que a gente conhece aqui no entorno de Brasília, 100 quilômetros daqui, parada de Cristalina. A gente parou, eu fui ao banheiro, tranquilo. E então foi para mim muito importante, primeiro, saber aonde eu estava indo, saber que eu podia contar com o banheiro daquele lugar, porque eu estava realmente com uma caganeira de última hora ali, e ter caganeira em cima da moto, cara, ninguém merece. Beleza? Se você já teve, compartilha suas histórias aqui comigo, que é sempre bom trocar esse tipo de experiência com outros motociclistas. Então, pessoal, andar a esmo é legal, é uma coisa meio sem destino, mas é um tanto arriscado também. Eu evitaria, especialmente quando a gente está viajando em grupo ou quando a gente está viajando com garupa, tá? Porque a gente tem que zelar pelos demais. Uma observação importante a respeito de viajar de grupo é que o planejamento ele tem que ser feito baseado sempre, as paradas nas motos de menor autonomia e os trechos a serem percorridos, tanto em distância quanto em velocidade média, sempre baseados na pessoa de menor experiência, para que o comboio e o grupo ande sempre juntos, tá? Eu ainda vou fazer algumas lives ao longo desse mês aqui sobre viagem em grupo, mas eu queria fazer esse vídeo aqui para você para incentivar que você faça uma tarefa de casa, e aqui vai a tarefa de casa que eu vou te sugerir. Minha sugestão para você durante esses dias de quarentena, de coronavírus, que você está em casa, que você está sem andar de moto e que você que é estradeiro, que gosta de fazer viagens, faça um planejamento de viagem detalhado. Pega uma viagem que você queira fazer, não importa para onde, não importa quantos quilômetros. Você quer sair da sua casa e ir até Santiago, no Chile, subir para Lima, voltar, entrar pelo Acre, passar por Rondônia. Eu falei de escrever essa viagem porque é a viagem que eu vou fazer, é a minha viagem dos sonhos, e eu já fiz o planejamento de viagem para essa viagem. Então aproveite, se você tiver tempo durante esses dias de quarentena, e faça o planejamento da viagem dos seus sonhos de moto. Mas a viagem dos meus sonhos de moto é na Europa. Beleza, por que não fazer o planejamento de viagem? Acesse o Google, constrói a rota, vê aonde tem os postos de gasolina, planeja quantos quilômetros você vai rodar por dia, quais vão ser os seus pontos de parada, qual vai ser a sua velocidade média estimada para percorrer aqueles trechos, quanto tempo você vai levar de viagem, e com um planejamento bem feito, dependendo da sua rota, você vai poder organizar paradas mais longas nos lugares. Por exemplo, se você for para a Europa, como eu sugeri aqui, às vezes você tá para andar um trecho de 300 quilômetros, você tem 10 pontos de parada maravilhosos, super interessantes para você curtir ao longo do caminho. Você pode planejar, eu vou parar 1 hora aqui, eu vou parar 1h30 lá, eu vou parar para almoçar não sei aonde, vou ficar 2 horas relaxando, e você consegue sair de manhã cedo, chegar à noite, ter rodado só 200 ou 300 quilômetros e ter aproveitado muita coisa no seu roteiro. Mas é o planejamento de viagem que vai te possibilitar isso daí. E você conhecer as ferramentas e o método de construir esse planejamento de viagem é fundamental para que a sua viagem tenha sucesso. E, só para finalizar, você tem que ter, uma dica final aqui, você tem que ter disciplina nas paradas. Não adianta planejar que você vai parar 10 minutos e você ficar meia hora lá batendo papo e descansando. Seja realista nos horários, no tempo de parada, e seja realista na sua velocidade média.
Não fique imaginando que você vai andar 100 km a 100 km por hora e vai demorar 1 hora, porque isso não vai acontecer. A sua velocidade média ela é menor do que a sua velocidade máxima durante a via. Por quê? Porque você tem os momentos de ultrapassagem, tem o momento do radar, tem o momento da lombada, tem aquele trecho que você fica atrás de um carro, tem aquele momento da saída, o momento da chegada. Então a sua velocidade média, você tem que ser realista quanto a ela, tá? Uma das formas de você fazer isso é você ter a experiência, fazer a conta antes de quanto foi a tua velocidade média naquele determinado trecho, para você já estimar. Fala, não, mas eu andei a maior parte do tempo a 100 por hora, mas a minha velocidade média foi 70 km por hora. Pô, como é que pode isso? Então você já considera que se você espera que você vai andar a 100 km por hora a maior parte do tempo, a sua velocidade média vai ser 70, 80, estou só dando um exemplo, ok? Então seja realista com a sua velocidade, seja realista com o seu tempo de parada e tenha disciplina, tanto para a velocidade quanto para o tempo de parada. Dessa forma, o seu planejamento vai fluir com muita tranquilidade, você vai conseguir curtir tudo que você planejou e ainda chegar no horário correto. Beleza? Pessoal, muito obrigado. No próximo vídeo a gente vai continuar esse papo sobre viagem de moto e eu vou trazer para você uns exemplos práticos de como fazer esse planejamento de viagem na prática. Beleza? Muito obrigado. Curtam o seu momento em casa, aproveitem para fazer o seu planejamento de viagem e a gente tem que estar com saúde para poder andar de moto, que é a nossa paixão. Valeu? Obrigado. Um grande abraço e formação, liberdade e segurança, invista nela.